Agora a gente tem um exemplo aí que fala como construir então pirâmides e cone, né? Então primeiro a gente começa da seguinte maneira. Então eu vou considerar π um plano, então que eu já previamente desenhei aqui, o π, que é o plano. E aí eu vou considerar um número finito de pontos, A1 até AN. Tá? Nessa representação eu vou considerar 5 pontos aqui. Tá? Então eu considerei 5 pontos aqui. Então eu tenho aqui o meu A1, A2, A3, A4 e A5. Tá? Poderia considerar 6, 7, 8 ou até menos também. Tá? Pelo menos 3 aí. Aí então, dessa forma, eu tenho, quando eu faço a ligação, né, de cada segmento, aqui a junção de cada segmento, eu vou ter o quê? Um polígono de N lados. Tá? No caso aqui eu tenho um pentágono. Tá? Então esse polígono aqui, ele chamou de P. Então esse é o polígono P. Tá? Note que segue do teorema 1.2, que a gente já viu, que esse polígono aqui está inteiramente contido em π. Por quê? Cada um desses pontos pertence a π. Então a reta que passa por eles também pertence a π. Em particular o segmento, entre eles também está. Então, quer dizer que esse polígono aqui, ele é uma figura plana. Por quê? Porque todos os seus pontos, né, não só os vértices, tá? Mas todos os seus pontos estão contidos no plano π. Tá bom? Então ele é um polígono plano. Muito bem, agora eu vou pegar um ponto que é chamado de V fora deste plano π. Existe esse ponto pelo postulado P2. Né? Pelo postulado P2, né, o axioma P2 de plano, existem pontos que estão no plano e pontos que estão fora do plano. Então eu posso pegar aqui um ponto fora desse plano. Vou pegar aqui mais próximo, um ponto V. Beleza? Tá, então existe esse ponto V fora do plano pelo postulado 2. Tá. Cada dois vértices consecutivos de P determinam com V um triângulo, certo? Eu posso aqui traçar aqui. Eu tenho aqui com esses dois eu tenho um triângulo. Com esses dois eu tenho um triângulo. Com esses dois eu tenho um triângulo. Ok? Então, pessoal, a junção de cada segmento do polígono aqui com o ponto lá fora, V, forma um triângulo. Então, tem 1, 2, 3, 4 e 5 nesse caso. 5 triângulos. Se eu tiver N pontos, né, um polígono de N lados aqui embaixo, o que eu vou obter é N triângulos. Tá joia? Muito bem. Então essas regiões triangulares, juntamente com a região poligonal, então todos esses triângulos, regiões triangulares, estão contando a parte interna do triângulo, junto com a região poligonal embaixo, ou seja, não só a poligonal, mas toda a parte que está dentro da poligonal no plano, eles são chamados então de pirâmide. Então essa daqui é a pirâmide de base A1, A2, A3, A4, A5. No meu caso, né? Mas poderia ter mais. E vértice V. Então esse V aqui é chamado vértice e esse polígono P é a base, tá? Então, quando a base da pirâmide, né,
for um triângulo, a gente fala que é uma pirâmide de base triangular. Se for um quadrado, pirâmide de base quadrangular. Se for um pentágono, pirâmide de base pentagonal. E assim por diante. Tá joia? Bom, esses segmentos aqui, ó. Tá? Então, esse segmento aqui. Este. E o lá de trás aqui, ó. Então, esses 5 segmentos ali, que é a união do vértice com cada um dos pontos da poligonal, são chamados de arestas laterais. Tá? São as arestas laterais. E as regiões triangulares, né? Então toda a região triangular, né? Face lateral. Né? Cada uma das regiões é chamada de face lateral da pirâmide. Tá? Assim, a pirâmide cubitida possui N faces laterais, tá? E N arestas laterais. Tá? E aí a gente tem um caso particular, né? Que quando a região aqui, o polígono aqui no plano, for um triângulo, a gente vai chamar então essa pirâmide de base triangular de tetraedro, na verdade. Tá? Bom, da mesma forma que a gente construiu aqui usando a poligonal, eu posso também construir aqui, eu suponho que eu tenho um plano aqui, né, um outro plano, sei lá, gama, tá? Em vez de considerar então uma poligonal aqui P, eu vou considerar uma circunferência. Vou desenhar então a circunferência um pouco mais tombadinha aqui. Vou melhorar aqui um pouquinho o desenho. Tá? Ela tá mais tortinha aqui assim, pessoal, parecendo uma elipse, porque o plano tá deitado, tá? Então tem aqui uma circunferência C, tá? E aí eu vou pegar fora do plano, então uma circunferência contida no plano. Tá? Eu vou pegar um ponto V fora do plano. E aí eu vou considerar todo mundo, né, todos os pontos formados por segmentos, né? Então a união de todos os segmentos de V com A, onde A pertence à circunferência. Então eu vou pegar todos os segmentos. Tá? E por trás também. Tá? Então, o que vai formar isso? Vai formar uma figura aqui, né? É claro que eu desenhei apenas alguns segmentos aqui, mas é uma figura completa, né? Uma figura cheia. Então, essa daqui é chamada de cone. Tá? O cone onde a base é a circunferência C e o vértice é o ponto V. Beleza? Então, da forma análoga, a gente constrói esse cone. Tá? Então, esse aqui é um exemplo, né? Esse exemplo, então, mostra aí como que a gente pode, a partir de um polígono, construir uma pirâmide e, a partir de uma circunferência, construir um cone.